e da Mari Provinciato. Na talk de hoje, abordaremos como o Data Mesh se alia a práticas de agilidade para escalar a cultura data-driven nas organizações, utilizando de práticas como Domain-Driven Design, dados como produto e infraestrutura como autoatendimento e governança federada. E para falar nesse assunto muito interessante, eu gostaria de convidar aqui Magna e Wendel. Por favor, Magna e Wendel, é com vocês. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada a todas por estarem conosco aqui nessa transmissão. Como o Maeda falou aí para a gente, o objetivo é a gente tratar um pouco, né, de como o Data Mesh se alia a práticas de agilidade. Wendel, você projeta para a gente, por favor? Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Magna Fernandes, eu sou estrategista de dados na ThoughtWorks há cerca de 2 anos. Minha jornada toda é direcionada para Data, tenho mais de 17 anos de experiência, sendo que mais de 11 é direcionado a dados e inteligência artificial. Wendel? Putz, esqueci o slide. Eu tive que parar aqui para voltar, para conseguir desmutar. Deixa eu só voltar. Tá. Bom, obrigado, Magna, pela introdução. Bom, sou o Ricardo Wendel, eu estou na ThoughtWorks há 8 anos, trabalhando com desenvolvimento de software, e nos últimos 6 tenho me dedicado a vários projetos de dados com foco em engenharia de dados. Desde o começo do ano, Magna e eu participamos da Service Line de Dados e Inteligência Artificial, apoiando os clientes e as pessoas envolvidas com dados aqui no Brasil. Obrigada, Wendel. Só para frisar aí mais uma vez sobre a nossa ação promocional no stand da ThoughtWorks. Então, passem rapidamente lá no stand, os 5 primeiros que acertarem vão ganhar o e-book Sprint a Sprint do Paulo Caroli e Marci Provinciato. Então, ótimo. O que nós vamos falar um pouco aqui, qual a nossa proposta de agenda para essa manhã de hoje? Vamos começar falando um pouco sobre as motivações para o Data Mesh, dar um pouco de contexto de como o mercado global vem enfrentando desafios de dados e inteligência artificial. Na sequência, vamos falar um pouquinho dos princípios que regem o Data Mesh, vamos conectar Data Mesh com agilidade e vamos abrir para dúvidas, perguntas. Se quiserem, já podem ir mandando pelo chat. E o que é Data Mesh? Data Mesh é uma abordagem sociotécnica descentralizada para gerenciar e acessar dados analíticos em escala. Legal. E o que é isso de sociotécnica? Vocês vão ver no decorrer que é uma abordagem que não foca somente na solução técnica, na arquitetura de dados em si. Tem todo um arcabouço de práticas que são necessárias para a gente conseguir alavancar a adoção. Vamos falar um pouquinho como que as organizações globalmente estão passando por desafios dentro desse contexto de dados e inteligência artificial. Um ponto interessante é o seguinte, que a gente chama até de verdade inconveniente, é um ponto que, inclusive, a Jama, que é a consultora ThoughtWorks que criou o conceito de Data Mesh, ela sempre fala em suas talks, que é a verdade inconveniente. Por mais que os investimentos em Big Data e inteligência artificial permaneçam altos, né? Vocês podem observar que teve uma leve queda só de 2020 para 2021, de empresas que investiram mais de 50 milhões em iniciativas dessa natureza, o número de empresas que conseguiram êxito, né, que conseguiram de fato impulsionar e criar essa cultura data-driven, caiu cerca de 13 pontos percentuais. E isso traz todo um contexto de dificuldades embarcadas por trás dessa estratégia de ser data-driven. Não somente práticas de engenharia vão solucionar esse problema. E a gente enxerga que, globalmente, é um desafio comum. Pode passar, por favor, Wendel.
para mim está um pouquinho atrasado a tela aqui, então eu vou te pedir para passar. Tá. Ainda falando desse contexto, 95% dos executivos nos Estados Unidos, eles citam que aspectos culturais, organizacionais e processuais são os maiores desafios na adoção de uso de dados e inteligência artificial. Ou seja, mais de 3/4 desse universo de pesquisa relataram que ainda segue sendo um grande desafio. Mais recentemente, saiu uma pesquisa da Harvard Business Review falando que um dos maiores problemas, um problema crônico na indústria, são as organizações se basearem em silos, ou seja, todo esse contexto de cultura, organização e processo ainda impulsionado pela questão das empresas ainda terem muitas estruturas baseadas em silos. Pode passar, por favor. E quais são os desafios comuns que essas empresas encaram no dia a dia? Primeiro ponto é definir por onde começar. Qual vai ser a primeira entrega, né? E aí o que acontece? Muitas das vezes gasta-se muito tempo nessa definição. Fica num contexto ali de análises, parálises para entender aonde aportar valor primeiro, qual é o maior objetivo. Muitas das vezes isso nem está conectado com os OKRs e com a missão da companhia para aquele ano, para aquele trimestre. Ou seja, pode haver uma priorização um pouco desconectada. Outro desafio é a forma de escalar as fontes de dados. Como que a gente expande essa solução à medida que o negócio cresce? Ou seja, uma vez que eu tenho um desafio, que eu tenho um data lake estruturado, à medida que novos problemas de negócio vão surgindo, como eu garanto a escala no timing correto, para não perder time to market, para conseguir paralelizar esses problemas. Outro ponto é escalar os consumidores. Como que a gente converte esse consumo em resultados eficientes, né? Como que a gente faz com que os consumidores tomem decisão baseadas em dados, façam ações que sejam relevantes para os problemas de negócio baseado nesse consumo. E outro grande desafio é como ampliar o número de consumidores. Existem muitas barreiras ainda no aspecto de a área de tecnologia precisa prover a informação e, às vezes, prover a informação já analisada. E hoje a gente entende que, com todo o contexto de agilidade, com todo o foco das organizações baseada em produto, cada vez mais a gente precisa acompanhar isso em tempo real, ter uma avaliação de dados o tempo inteiro. Não pode ser algo que se demande para a tecnologia e demore um tempo para responder. E outro ponto super importante é como demonstrar a viabilidade, como demonstrar o ROI disso, né? Como que eu materializo o valor de ser data-driven? Os investimentos são altos, como que o custo de manutenção passa a ser algo que vale a pena? Como que eu mostro isso para a companhia? Como que eu converto o consumo em resultados efetivos? Esses são os desafios comuns que a gente enxerga em companhias, em organizações, em indústrias, globalmente. Acredito que muitos de vocês se enxergam um pouco nesse contexto, né? E o que a gente enxerga além desses sintomas, né? Quais são outros pontos que podem dificultar a geração, a impulsão dessa cultura? Primeiro ponto aqui é a arquitetura centralizada, né? Ela funciona muito bem no começo, só que a partir do momento que você precisa escalar, isso pode se tornar um problema. E uma vez que isso esteja centralizado, obviamente outros problemas vão vir na sequência. Pode passar, por favor, Bueno. Que são os silos de especialização. O que acontece? Eu tenho consumidores de um lado, eu tenho equipes especializadas, hiperespecializadas em engenharia de dados, em ciência de dados, em análise de dados, e tenho, no final, os consumidores. Na realidade, no início, eu tenho as pessoas, eu tenho a geração do dado,
Ou seja, eu tenho grandes barreiras entre um e outro. E o que acontece? Isso, consequentemente, gera uma execução desconectada. Nem sempre a prioridade da pessoa engenheira de dados é a prioridade, por exemplo, do PO, que precisa acompanhar as métricas do seu produto, que precisa avaliar a performance, que precisa decidir quais features ele precisa priorizar. Ou seja, a gente precisa, de alguma forma, garantir que isso tudo ande ao mesmo tempo. Tanto a geração, quanto a ingestão, quanto o consumo. Pode passar, Wendel, por favor. E como que seria repensar a construção de uma plataforma de dados para responder a todos esses desafios atuais? Eu vou convidar o Wendel para falar um pouquinho para a gente sobre os princípios do Data Mesh. Obrigado, Magna, pelo contexto. Então, dado todo esse cenário que a Magna apresenta de projetos de dados e como os dados são utilizados hoje na maioria das empresas, a gente tende agora a trazer essa ideia de Data Mesh como uma nova abordagem para trazer os dados mais próximos do negócio, das pessoas e das decisões que a gente tem. O Data Mesh, como a Magna falou, foi apresentado pela Zhamak em 2019 como conceito, e desde lá a gente vem debatendo e evoluindo e aplicando em vários projetos. Assim, a base do Data Mesh são 4 princípios. A partir desses 4 princípios a gente define técnicas, abordagens e elementos que a gente vai ter em projetos que aplicam essa ideia do Data Mesh. Esses 4 princípios são a descentralização orientada a domínios, pensar em dados como produtos, pensar em uma infraestrutura de dados self-service, ou você tem autonomia para consumi-la, e uma governança federada. Todos esses princípios eles são baseados em uma cultura de dados, em pensar diferentes topologias de equipes, então como a gente organiza os nossos times, e tecnologias novas e existentes que vão dar sustentação a essa mudança de paradigma. Eu vou falar um pouco de cada um desses princípios, trazendo elementos e características deles, para que vocês possam entender do que a gente está fazendo, assim, de diferença desse modelo atual dos projetos de dados. Provavelmente você vai começar a fazer paralelos também com outros tipos de projetos de software modernos, né? E esse é o objetivo também. Então, pensando em decompor dados em termos de domínios, o objetivo aqui é distribuir a propriedade, né, o ownership desses dados. A Magna falou que é muito comum que a gente tenha times de dados hiper-especializados. Então, eu tenho um time de dados que vai ser responsável pela plataforma, por analisar os dados, por armazená-los, por processá-los, né? Tem tudo relacionado aos dados, vai ser centralizado nesse time. E eles vão estar muito longe do domínio do negócio, né? Então, dos times, por exemplo, que vão focar em marketing, que vão focar em vendas, que vão focar nos consumidores, né, no relacionamento com os usuários. O objetivo aqui é que a gente decompõe esses dados em torno desses domínios naturais do negócio. Então, esses domínios já são mapeados por outras atividades que a gente conhece em entrega de software moderno. A gente tem a ideia de Domain-Driven Design, são os mesmos princípios aqui. Inclusive, são atividades muito similares que nós utilizamos para mapear esses domínios, quando a gente está tentando entender como trazer Data Mesh para uma empresa, né, para um negócio. Então, a gente vai pensar em event storming, vai pensar em atividades de mapear os fluxos do negócio, para entender como esses domínios se relacionam. E a gente vai começar a pensar nesses domínios de acordo com a proximidade deles em relação aos dados também. Então, provavelmente vai ter alguns domínios e produtos alinhados com a origem dos dados. Dados são produzidos pelos sistemas e pelos usuários. Alguns vão ser mais alinhados com uma agregação desses dados, e outros vão ser mais alinhados com o consumo. E por consumo eu falo consumo da informação. Então, para tomar algumas decisões mais complexas, eu preciso ter, por exemplo, uma visão geral da companhia. Então, geral de todos os dados, dos diferentes setores, diferentes áreas da empresa. E vou precisar agregar esses dados. Então, vai existir um domínio também que vai ter produtos e dados, vai ter visões de dados que vão conseguir agregar esses dados. O principal ponto aqui é que quem está produzindo o dado, quem está gerando o dado e disponibilizando ele para ser consumido, ele deve estar próximo de quem realmente é dono do dado. Então, se eu, por exemplo, eu trabalho num time de produtos, num domínio de marketing, eu vou estar próximo do PO de marketing, eu vou estar próximo das construções e definições necessárias para tomar decisões de negócio relacionadas a marketing, e eu vou conseguir ter apoio para produzir esses dados que vão ser utilizados por outras áreas. Um outro pilar, né, um outro princípio, é servir dados como um produto.
Então, a ideia é que a gente delicie os consumidores dos dados com a facilidade de descoberta e uso deles. A ideia aqui é que, quando a gente pensa em um produto de dados, geralmente a gente pensa em dados como um conjunto de dados, um dataset, uma tabela, algo que vai ser consumido por um relatório. Aqui é uma visão um pouco mais geral. Então, um produto de dados ele pode ser tudo isso, mas ele tem algumas características especiais. A primeira é que a gente vai pensar nesses dados que a gente está disponibilizando como um produto. Então, ele deve ter uma visão de produto, deve ser evoluído como um produto, deve ser priorizado suas entregas como um produto, pensando nos seus usuários, nos seus consumidores. E assim como um produto, a gente deve ter um product owner, né? Aquela pessoa que vai ser responsável por tomar as decisões relacionadas ao ciclo de vida desse produto, conectada muito próxima às decisões de negócio daquele domínio que ele está inserido. Esse produto de dados, ele tem algumas características. Então, aqui eu estou falando um pouquinho das características, né? Tem um esquema aqui no lado direito do que é esse produto de dados, mas ele é um dado fundamental do Data Mesh. Então, o Data Mesh, quando a gente pensa numa malha de dados, a gente está pensando como vários produtos que se interconectam, agrupados dentro de um domínio. Então, eu vou ter vários domínios, cada domínio pode ter um ou mais produtos de dados. E esse produto de dados ele deve ter algumas características de ser descobrível. Então, se eu preciso de um dado, por exemplo, é um produto comum ter usuário 360, né, ou assinante 360, né, dependendo do seu consumidor, do seu negócio, do usuário do seu negócio. Então, eu tenho que saber como descobrir que existe esse produto de dados, então esse dataset, e como eu posso acessá-lo. Ele deve ser endereçável, então eu devo saber onde encontrá-lo de uma forma clara e rápida. Ele deve ser autodescritivo, e aqui é um ponto importante quando a gente fala de dados, né, e dos problemas da hiperespecialização dos times, é que muitas vezes o domínio de dados ele não consegue descrever aquele dado. Então, vão ter algumas colunas que ele simplesmente armazenou ali, mas ele não tem a propriedade daquele dado para descrever para que ele serve, de onde ele veio e qual é o objetivo daquele dado. Então, uma das características de um produto de dados é que ele tem que ser autodescritivo. Eu tenho que ter uma maneira de descrever os dados e as colunas, né, os elementos, os campos daquele dado. Ele deve ser confiável, então ele não deve ter inúmeras versões desse dado, né? Eu tenho que confiar que aquele dado é capaz de me proporcionar a informação que eu preciso para tomar uma decisão. E aí, com isso, nessa questão de confiabilidade, eu vou ter que saber de onde ele veio, quem produziu, qual a versão mais recente dele, e características de dados que hoje a gente encontra vários problemas ainda. Ele deve ser seguro, então somente as pessoas que podem ter acesso a esse dado devem ter acesso, e a gente pensa também em características comuns hoje que a gente tem que trazer e pensar em vários dos nossos projetos. Então, a LGPD, controle de acesso, controlar o acesso a informações identificáveis das pessoas. E uma última característica desses produtos é que ele deve ser interoperável. Então, pensando nesse ecossistema de diferentes domínios e diferentes produtos, eu tenho que conseguir combinar esses produtos. Então, eu tenho os dados de vendas com os dados de usuários, com os dados de campanhas de marketing, e eu consigo agrupar e agregar esses dados, né, para que eles possam gerar um novo produto, um produto que vai ser a agregação deles. Então, essas características de um produto de dados vão além somente, por exemplo, de eu tenho uma tabela com as colunas escritas num banco de dados, por exemplo, ou num data warehouse. Vai prover mecanismos, cada produto de dados vai prover mecanismos para esses dados que ele consiga utilizar ele de forma mais eficiente, que hoje muitas vezes não é possível. Um outro ponto é habilitar a autonomia. Então, nós estamos falando agora em distribuir, né, descentralizar os dados para que eles fiquem mais próximos de quem os produz, pensando como produtos, mas para que esses produtos sejam construídos, a gente também tem que pensar uma plataforma que consiga atender essa rápida criação de produtos e manutenção fácil deles. Então, a gente não está falando aqui em ter produtos que vão ser refazer a arquitetura de dados, né, refazer o data lake, ou refazer o data warehouse, ou reconstruir novamente toda a sua infraestrutura para si. O propósito é que a gente tenha um outro time, um time de plataforma de dados, um time de infra de dados, que vai prover esses times de produtos e domínios facilidades para criar e manter esses produtos. Então, idealmente, nessa jornada de construção do produto, eu tenho que pensar que, se eu quiser um novo produto, eu tenho que ser capaz de criá-lo rapidamente, em questão de horas ou questão de minutos. Eu digo quais são as minhas necessidades, né, que tipo de dados eu estou ingerindo, que tipo de dados eu estou expondo, que tipo de capacidade de processamento eu preciso,
e a partir daí eu consigo criar toda a infraestrutura, né, baseada na plataforma comum, para gerenciar esse produto. Então, esse time de plataforma, ele deve pensar essa plataforma também como um produto. Então, servindo aos seus usuários, que nesses casos são os times e produtos de dados. E aí a gente começa a pensar agora em mudanças também organizacionais, né? O time de dados agora, ele passa também a ter a responsabilidade de pensar na organização como um todo, né? E não apenas aos seus próprios problemas. Podem ter diferentes formas de disponibilizar os dados, diferentes formas de capturar esses dados, diferentes formas de processar esses dados. Mas ele deve pensar e priorizar o seu roadmap, né, suas entregas, servindo esses usuários, né, promovendo essa plataforma que vai ter vários mecanismos de autoatendimento. Então, não é que vou abrir um ticket para o time de infra de dados, para o time de plataforma, e esperar uma semana para que toda a infraestrutura necessária para eu ter meu produto de dados seja criada. E tudo isso vai ser criado utilizando técnicas que a gente já vem falando em desenvolvimento de software moderno. Então, DevOps, CI/CD, pensamento de automação, qualidade já colocada dentro dessa pipeline, dessa esteira de entregas. Tudo isso tem que ser responsabilidade desse time de plataforma de dados. E o último pilar é pensar em construir um ecossistema. Então, nós temos agora os vários produtos de dados dentro dos seus domínios, com os seus times, com o time de plataforma de dados provendo tudo isso, mas para pensar em um ecossistema, a gente precisa que todas essas pessoas, né, todos esses mecanismos, sigam alguns padrões. E aí que a gente entra com a ideia de uma governança federada e global. Ela passa a ser uma governança menos controladora, né, não é que é ela que define as regras rígidas que todos devem seguir, mas ela vai definir padrões abertos de interoperabilidade entre esses produtos e entre esses domínios, para que a gente consiga fazer as movimentações de dados, né, e o acesso aos dados de forma comum. Então, controles de acesso, como é que os controles de acesso aos dados vão funcionar, como é que regras de LGPD vão ser aplicadas, como é que eu vou conseguir trazer linhagem dos dados, quais são as ferramentas que eu consigo utilizar para capturar meu catálogo de dados e descobrir esses dados. Então, essa governança global ela vai definir as regras, e para que essas regras sejam efetivas, eu tenho que pensar em mecanismos automatizados. Então, assim como o time da plataforma provê mecanismos automatizados de criação, ele também deve prover, junto com a governança global, os mecanismos para que ela seja aplicada. Então, várias das coisas que a gente pensa em governança hoje, eles devem ser automatizados, como o catálogo de dados, por exemplo, dentro dessa plataforma, dessa malha de dados que a gente está apresentando agora. Então, se a gente pensa em tudo isso conectado, a gente consegue trazer paralelos com vários outros paradigmas de construção de software moderno. E o principal deles, que eu acho que deve vir à mente de vocês, é a ideia de microserviços. Então, descentralizar, mas orquestrando eles de uma forma comum, né, para a gente consiga ter interoperabilidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente vem trazendo dentro do Data Mesh. Né? Como é que a gente repensa esse mundo de dados que tradicionalmente ficou separado da entrega de software que a gente tem já trabalhando há muito tempo, assim como por muito tempo a parte de infraestrutura também ficou separada, trazer também para dentro do ecossistema global de entrega de valor para o negócio. Então, essa mudança de paradigma, a gente sai de vários pontos centralizados, né? Então, sai de pipelines como foco principal, de uma arquitetura monolítica, de um data lake centralizado, para pensar em domínio como foco principal, pensar na arquitetura distribuída, pensar no ecossistema de dados. A gente sai de pensar de dados como subprodutos, né, como não sendo o foco de quem está produzindo esses dados, né, dos times de produto, mas como um produto também. Ele é um ativo, ele é algo extremamente importante para a organização, ele deve estar próximo de quem produz esses dados e ele deve prover uma capacidade de descoberta. Quem precisar desses dados deve ser capaz de descobri-lo e rapidamente ter acesso a eles. A gente sai dos silos que a gente tinha de infraestrutura, de construção de dados, para publicar dados via portas de saída, né, comuns, trazer mais autonomia para os times e pensar na plataforma de infra de dados. A gente vai, assim como a gente pensou na plataforma de infra de software, a gente também pensa na plataforma de infra de dados. Ela é um pouco diferente, né, tem elementos comuns, né, como ferramentas de CI/CD, e coisas que a gente já traz na entrega de software moderna, mas ela tem coisas especializadas, né, porque existem problemas especializados para os dados. A gente sai de uma governança e ownership centralizados para um ownership descentralizado. Então, o dono dos dados agora vão ser os times de domínio, né, os times de produto que estão produzindo esses dados, e não o time de dados. E o foco da governança passa a ser mais em guidelines e automações.
Então, esse é o resumo dessa mudança de paradigma para dados, dessa descentralização, né, que o Data Mesh traz. E aí eu chamo a Magda de novo agora para falar um pouquinho de como é que a gente se conecta, então, o Data Mesh com agilidade. Obrigada, Wendel. A gente viu aí que não tem como não pensar em agilidade com todo esse contexto de Data Mesh, né? Olhando para os pilares e tudo que a gente precisa garantir para ter, de fato, uma implementação do Data Mesh, não tem como não pensar em agilidade. Por quê? O foco é autonomia, né, impulsionar a cultura de dados dentro das organizações, sempre pensando em times multidisciplinares, promover entregas mais frequentes de valor, né, com todo um contexto de mudança organizacional. Por quê? Porque você precisa, para habilitar autonomia, para ter times multidisciplinares, existe a necessidade de revisar, em alguns casos, a forma como a organização está estruturada, e a adoção e execução iterativa. O tempo inteiro a gente pensa em fatias finas, né, o thin slice. Vamos começar por uma fatia fina que abarque vários domínios, várias áreas dentro da companhia, porém que vai trazer um resultado imediato. E a partir daí nós vamos escalando. E agora nós vamos falar um pouquinho, só para reforçar alguns conceitos. Ou seja, é uma mudança organizacional e não apenas novas tecnologias, né? É sobre empoderar as pessoas, dar ferramentas para que elas utilizem dados o tempo inteiro para a tomada de decisão, para facilitar seu dia a dia. Não é uma tecnologia substituta, é sobre entregar novos valores. Então, nós vamos proporcionar a entrega de novas capacidades para reimaginar a forma como as coisas funcionam. Processo, fluxo, produtos, usando ferramentas que a companhia já tem para fazer parte da solução de Data Mesh, reaproveitar coisas que já existem. Design de produtos de dados é importante e deve ser iterativo, ou seja, o tempo inteiro nós vamos pensar em produtos de dados e como esses produtos interagem, como que isso conversa e qual a melhor forma de prover para a companhia o que ela precisa nesse momento. E começar pelo consumidor, né? Lógico, o consumidor sempre no centro, pensando em qualidade da fonte de dados. Então, se você não coloca o cliente no centro de tudo, você está arriscando a sua estratégia ali. Por quê? Porque a sua prioridade vai estar desconectada com a prioridade da companhia. Então, o consumidor ele não pode ter dúvida também dos dados, ele precisa seguir todos aqueles princípios que o Wendel contou para a gente aí um pouquinho atrás. E como eu falei há pouco tempo, sobre ter times multidisciplinares com ainda mais disciplinas, né? Ou seja, muito já se fala sobre times de produto, sobre ter um PO, sobre ter várias pessoas desenvolvedoras e um time multidisciplinar olhando para aquele produto. Agora, a nossa proposta é ter também especialistas de dados. Para quê? Para garantir com que essa entrega seja conectada. Dados precisam andar do lado de produtos, menos hiperespecialização e mais empoderamento a partir de dados. Obrigado, Magna. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação sobre Data Mesh. A ideia era conectar os princípios de Data Mesh com agilidade, né, dado que a gente estamos no Agile Brasil. E se você quiser saber um pouco mais, né, foi uma visão geral, tem vários detalhes para cada um dos pilares, para cada um dos princípios, produtos, plataformas, né, como implementar, qual o caminho para implementar o Data Mesh. A gente tem alguns materiais no nosso site, no site da Jamac, no site do Martin Fowler. Tem um livro da Jamac que está sendo desenvolvido, então vocês podem tentar acessar esse link aqui e ter acesso à versão inicial do livro. E também nós temos algumas publicações relacionadas a dados, né, inclusive a Data Mesh também. O Perspectives é a nossa publicação digital para lideranças corajosas, então a gente traz novos desafios, novas visões para alavancar os negócios, né, e como vocês, como
alguns de vocês como lideranças de projetos também vão fazer parte dessas decisões. Então, eu trago 2 perspectives, um sobre estratégia de dados para que valor em negócio em escala, e outro na inteligência artificial apesar de máquina, está no nosso site, para que vocês consigam também ler um pouco mais e continuar essa jornada ao Data Mesh. E com isso, eu agradeço, e aí abro espaço para dúvidas também, Magna e eu podemos responder as dúvidas que tiverem no chat. Vou parar o compartilhamento por enquanto. É importante desmutar, né? Gente, muito obrigado, a apresentação foi sensacional. Obrigado pela apresentação de vocês, desse conceito novo que a gente está vendo no mercado agora de produtos de dados. Aqui no chat tivemos algumas perguntas, tá? Infelizmente não vai dar tempo para responder todas. Eu vou escolher uma que tenta englobar a maior parte das perguntas. As outras são mais detalhadas e talvez as pessoas possam entrar em contato com vocês e tentar conversar de forma mais profunda sobre o assunto, tá? A pergunta que eu escolhi foi essa. No meu contexto, existe um Data Lake centralizado na AWS e enfrentamos algumas dificuldades para entregar métricas para o negócio. Qual seria um bom primeiro passo? Imagino que seja a realidade de boa parte das pessoas enfrentar Data Lakes legados, né? Então, o que você sugere como primeiro passo? Tá, eu posso tentar começar a responder e Magna complementa. Eu acho que o primeiro passo é entender, assim, a gente está falando de Data Lake, é feito como uma plataforma, né? Então é lá onde os dados são armazenados. Aí a gente tem que entender, voltar um pouco antes aí e entender o negócio. Então, entender o negócio, tentar mapear os domínios, porque aí você vai começar a entender quais são os limites desses domínios, né? E aí, com esses limites de domínio, você consegue também identificar quem deve ser responsável por esses dados, né? Pensando no fluxo de negócio que você vai ter, que você está tentando resolver. Então, identificar os domínios, identificar um problema inicial para ser resolvido, aí você começa a descentralizá-lo. O Data Lake provavelmente você vai continuar a usar como plataforma, mas você vai ter novos mecanismos de plataforma para habilitar o acesso e uso dele. Então, pensando em como é que eu vou criar um novo bucket ou uma tabela, né, depende de como você está utilizando lá na AWS, para que eu consiga ter acesso a esses dados, mas os dados em si que devem ser o foco agora, né? Então, você vai ter que pensar nos times que estão produzindo esses dados que estão armazenando lá. Esses times vão ser responsáveis por colocar esses dados no Data Lake. E provavelmente é bom começar também com um segundo time que vai prover essas funcionalidades da plataforma. Pode ser parte do time que já trabalha hoje com Data Lake, com a plataforma de dados. Mas é importante que eles sejam separados para que não haja conflito de interesses, né? O consumidor, né, o usuário da plataforma, é o time que está produzindo os dados. Ele vai ter interesses, né, específicos. Então, começar essa dinâmica de 2 times ajuda também nessa construção inicial. Tem outras técnicas que, nos materiais que a gente passou, você vai conseguir ver também como começar. Mas o principal ponto é esse, é começar pequeno e começar já ligado ao negócio, assim, conectados ao valor do negócio que está querendo entregar. Só complementando um ponto, é importante nesse momento de olhar para os domínios, envolver todas as áreas que são impactadas, não somente olhar por uma perspectiva da área de tecnologia. Tá? Então, é importante fazer esse mapeamento de domínio e, num segundo momento, o próximo passo é mapear os produtos de dados, onde a gente utiliza diversas práticas e ferramentas, né, como, por exemplo, rodar o nosso ciclo de inteligência para entender melhor cada produto que vai estar disponível em cada domínio. Gente, eu sei que a gente já está em cima da hora, então eu vou pedir brevemente, tem mais uma pergunta aqui, imagino que a resposta seja curtinha, então de forma bem breve, tá? A Márcia perguntou, vocês imaginam conseguir usar essa abordagem entre organizações que trocam dados? Os desafios vão ser maiores, né, porque cada organização vai ter sua própria governança, né, suas próprias questões internas. Mas um ponto que a gente pode trazer aí, nessa outra escala, é pensar nesses padrões de interoperabilidade. Cada organização deve ser independente, né, com seus dados e ser responsável por eles, né, se a gente sobe um nível a mais agora de organização, mas o que deve ser mantido é esses padrões de interoperabilização. Então, como é que eu trabalho os dados enviando de um lugar para outro, mantendo a confiança deles, como é que eu descubro esses dados. Então, o desafio aqui vai ser agora na borda, né, entre as organizações. Como é que essa conexão vai acontecer, pensando nesses padrões de interoperabilidade que devem ser promovidos pelas duas. Então, você vai ter que definir contratos entre elas, vai ter que definir reuniões, vai ter que ter representantes de cada uma das organizações que vai estar priorizando essas mudanças.
Então, o padrão de descentralização continua o mesmo, só que numa escala maior agora. Massa. Gente, obrigado demais, a gente já está em cima da hora. Eu gostaria de aproveitar, então, além do agradecimento, avisar a todos vocês aqui do evento, que não sei se vocês conseguem enxergar minha tela, acredito que sim. Como recado final, então, eu gostaria de pedir para vocês assinarem o Access. O Access é como uma newsletter da ThoughtWorks, gerada mensalmente, onde a gente conta as novidades, conteúdos úteis